Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bem, pedimos ordem e licença, primeiramente, aos mentores da casa, aos anjos da guarda de cada um de vocês aqui e a vocês, para poder fazer uso da palavra nesse sagrado ritual do encontro. Que Jesus nos abençoe e prepare o coração de cada um de vocês para estar receptivo naquilo que for necessário e for possível. Mas o Jean é especial, não é? Fala a verdade. Não é questão de ser melhor. Não é questão de ser melhor. Poucas horas da alvorada, um novo dia começando, os ânimos são renovados. Quem que é o Jean? São os trabalhadores. Não conseguimos mencionar o esforço de cada um dos trabalhadores aqui para estar fazendo o Jean ser o que é. Esse local que nos acolhe, silenciosamente alguém higieniza o ambiente, um ambiente higienizado, harmonioso. A alma fica mais receptiva a receber os ensinamentos. Gratidão a vocês pelo esforço de cada um de vocês. Só vocês sabem quantas renúncias foram feitas de não estar próximo da família, ou um lazer que poderia estar usufruindo e não está. A benefício de quê? Ganhando o quê? De repente, a honra e o prazer de servir e de ser útil. Não tem honra maior do que ser útil na vida. E nem prazer maior do que de servir. E eu lembro daquela passagem onde Jesus pede a Pedro. Ele não sabia ainda amar. E Jesus leva 3 reflexões a ele da mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então acolhe os filhos do Calvário. E naquela época Pedro ainda não sabia amar plenamente. E quem são os filhos do Calvário? Somos nós, que estamos aqui, sentados, eu e os trabalhadores também, que não estão totalmente curados. Estão fazendo esse processo, um trabalho de autocura. E é isso. É servindo que vamos nos curar. Bem, vamos dar início então ao que foi proposto para a manhã de hoje. Resolvemos falar sobre saúde e caridade. Quem aqui não está precisando ou querendo um pouco mais de saúde? De repente esse é o móvel principal? Se eu não tivesse um pouquinho adoecido em algum nível, será que eu estaria aqui? Se as minhas questões afetivas estivessem resolvidas, a parte financeira também, eu podendo ir para onde eu quiser, será que eu estaria aqui? Mas tudo bem, não precisa resolver. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, acredita que nem todos são espíritas e têm o hábito e a prática das leituras espíritas. Mas uma das suas obras básicas do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei, primeiro ele trabalha a ideia das revelações. Ele cita Moisés como a primeira revelação, depois cita Jesus como a segunda revelação, e depois cita o Espiritismo, a terceira revelação. Para os estudiosos, lembramos qual é o 4º item que ele trabalha, logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo? A aliança da ciência, podemos falar de saúde, com a religião, a caridade. 2 alavancas da inteligência humana. Durante séculos, a religião predominou. Se alguém que observava as questões da natureza e as questões dos corpos e fosse manifestar algo que estivesse contrário ao que estava escrito nas Sagradas Escrituras, não era aceito. Muitos foram até assassinados, chamados de heréticos. Pois bem, chegou o século XIX. A ciência ganhou força, veio crescendo já nos anos anteriores, até que ofuscou. Não, a ciência vai explicar e resolver todos os problemas. Resolveu? Não resolveu. É necessário a aliança da fé e da religião. E o que vamos propor aqui, nesses breves momentos que temos, é ampliar um pouquinho o conceito de saúde, mostrar como ela é importante para que quem está a fim de fazer a caridade faça mais plenamente, e mostrar que, fazendo a caridade, você pode conseguir a cura ou a instabilidade daquele mal que está te afligindo. Vamos lá então. Comecemos lá pelo Rio Grande do Sul. No estudo passado trouxe também essa imagem. Se quem estava aqui com a memória boa, que memória é uma coisa danadinha, que acaba esquecendo, né? Eu coloquei essa figura aqui. O paciente não é só o paciente, ele é o amor de alguém. Um médico mais sensível querendo mostrar para os profissionais que muitas vezes nós somos mais distraídos do que maus. A gente se distrai muitas vezes no caminho, que são tantas as tentações, tantas as correrias que a gente faz durante a vida, que eu acabo me distraindo e com isso cometendo mal. Então está aqui, o paciente tem a ver com saúde e o amor de alguém tem a ver com caridade. Mas tudo bem, vamos começar a pensar, o que é saúde?
Porque a nossa medicina é muito boa, por sinal, nas questões agudas das dores. Seja um traumatismo, uma cirurgia, ela é muito boa, mas nas doenças crônicas, ela não tem demonstrado tanta eficácia. O que é a saúde? Bem, vamos pegar a figura A. Uma boa pessoa, sente dor, vai ao médico, é diagnosticado diabetes. Tem diabetes. Está doente. Mas, na sua casa, no seu lar, é sempre um sorriso pronto a ajudar e esclarecer. No trabalho é aquela mão de obra amiga. Na casa espiritual que frequenta, seja um centro espírita ou um templo religioso, é aquele que está sempre, o que precisa de que eu faça? Que eu possa ser útil. Nunca impõe nada. Sempre um sorriso largo. Todos querem estar em volta. Está doente. Figura B. Um homem ou uma mulher forte, saudável fisicamente, mas pense num poço de mau humor. Ninguém quer estar perto desse ser, porque tem sempre palavras amargas, azedas. Já basta a vida, que muitas vezes é assim. Não atrai ninguém. Em casa, responde mãe, responde pai, maltrata os filhos e, brincando, chuta até o cachorro. Quem que está doente? Figura A ou figura B? O que é ter saúde? Né? E é isso, é ampliar um pouquinho mais esse conceito de saúde. Bem, falar de saúde ainda nos nossos dias é lembrar de 3 palavrinhas que a gente está correndo delas. Porque ainda falar de saúde, porque nós cuidamos muito dos sintomas, damos muita atenção à doença. E eu queria informar para aqueles que têm planos de saúde que enganaram vocês têm plano de doença. Porque vocês só procuram quando estão doentes, ou quando está tudo bem, se procuram o médico. Plano de doença. E doença ainda é dor. Ninguém quer ter dor. É um sofrimento que essa dor pode trazer. É o medo. Medo de quê? O que é o pior que pode acontecer com uma pessoa que está adoentada? Morrer. O Espiritismo vem nos ensinar que a morte não existe, esse Espírito é eterno. Muitas vezes estamos reencarnados para nos curar da doença que está na nossa alma. E os corpos são os depuradores para que essa doença resolva de uma vez por todas e não ficamos repetindo reencarnação em reencarnação, manifestando em órgão diferente aquela causa daquelas dores que o corpo é apenas o efeito. E falando em morte, eu gostaria de lembrar, já falei também da última vez, se eu não me engano, qual é o contrário de álcool? Quente, morte, não, morte é nascimento. Vida não tem nem contrário. Vida iremos existir sempre, seja no plano espiritual, seja no corpo físico, seja no plano encarnado. É isso, é essa vida em abundância que vem nos trazer Jesus. Se alguém de vocês tem um doente querido que partiu, um amigo, um afeto muito caro à sua alma, saiba que ele vive no local. E os seus pensamentos, os seus sentimentos são recebidos por eles. Pode ter certeza disso. Bem, se eu sou doente, eu quero procurar o quê? A cura? Vou precisar de fé, não só a fé religiosa, a fé que aquele médico, realmente, aqueles cientistas que estudaram aquele remédio, são eficazes. Porque se eu não acredito naquilo, eu não vou nem tomar remédio. Eu tenho que ter uma esperança do verbo esperançar, não aquele de esperar que venha do céu aquela cura. Eu tenho que buscar, eu tenho que vir à casa espírita, ou ir ao hospital e fazer o tratamento, porque não adianta nada ser prescrito uns remédios e eu não fizer uso dele. Não adianta nada dizer, é importante amar ao próximo, e se eu não amar, talvez aí esteja o motivo da minha participação para que a minha cura não chegue. Porque saúde, meus amigos, é prevenção. E prevenção inicia com a informação. Você tem um caso ocorrido no século XIX, aonde havia uma doença chamada febre puerperal. Que troço é esse? Que nome esquisito é esse? Mas na época era muito grave, talvez alguém já tenha estudado a respeito. O que era isso? As crianças recém-nascidas e as gestantes que acabaram de fazer o parto ali, desencarnavam, morriam, uma quantidade enorme. E vários anos foram necessários de investigações, de observações, e quem foi detectado? Os mesmos médicos que faziam o parto eram os que faziam a autópsia no dia anterior e na noite anterior. Não se conheciam as bactérias e as mãos não eram lavadas. Uma prevenção, uma informação simples, capaz de livrar um mal enorme. Quantas vezes o Espiritismo nos traz tantas informações que cabe a nós não ter que fazer uma dedicação muito grande da minha vida, fazer grandes esforços
Com pequenos esforços, coisas simples, eu posso evitar inúmeros males. Para iniciar sabendo que o mundo espiritual tem uma interferência grande em nossas vidas, fazer uso da prece, seja em casa, seja uma semana pelo menos, ir no seu tempo religioso, fazer essa higienização a nível espiritual, é uma pequena prevenção que pode nos livrar de muitos males. Bem, falando em informação, trazendo o campo da ciência, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, informou para a gente que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não só a ausência de doenças. Foi proposto mais um item, ou melhor, mais 2 itens. Além do completo bem-estar físico, mental, social, incluiu-se, ou tentou-se incluir, o ecológico e o espiritual. Esses 2 últimos até então não foram aceitos. Bem, é isso. Olha como é que essa saúde é integral, porque muitas vezes eu associo saúde ao meu corpo físico estar bem. E a saúde geralmente não é apenas o corpo físico estar bem. Algo além do corpo precisa estar bem para que eu possa ser considerado uma pessoa saudável. Vou trazer aqui para vocês algumas imagens de algumas pessoas consideradas doentes. Tá bom? Porque muitas vezes eu não sei se eu estou assim completamente bem-estar, eu posso estar físico, mas eu preciso ser mental, social, se o ambiente que eu moro, área poluída ou área poluída, eu posso estar adoentado, e assim todos nós aqui. E para a gente não ficar desanimadinho, vou trazer as imagens de algumas pessoas doentinhas. Tudo bem? Pode ser? Então tá bom. Esse mocinho aqui foi considerado doente. E a nossa medicina disse que à época ele teria poucos anos de vida. Quem conhece esse cidadão doente, viu gente? Não esqueçam disso. Olha, o que essa alma adoentada, ou melhor, esse corpo adoentado, mas uma alma plenamente saudável, foi capaz de fazer pela nossa ciência e pelo conhecimento humano, que é fundamental para que a vida exista. Bem, ele deu chance, mesmo nessa condição, de que 4 espíritos reencarnassem. 4. Doentes aos nossos olhos. Então a nossa medicina falhou? Vou mostrar para frente aqui um outro slide e mostrar que não. Porque o que a nossa medicina, nossa ciência, por mais avançada que esteja, não consegue mensurar, levar como consideração assim, importante, uma variável importante? Porque se estuda muito a causa e o efeito. Se a causa é essa, o efeito vai ser isso. Eles desconsideram um fator espiritual. Porque muitas vezes eu posso ser diagnosticado com algum tipo de doença, e aí todo o meu histórico de vida anterior me levou para que eu manifestasse aquela doença. Só que a partir dali, eu entendi o recado da vida, meu corpo falou e eu entendi o recado, eu passei a mudar o comportamento, aí a medicina não consegue abarcar esse lado. Eu mudei a direção da minha vida, passando a amar o próximo, e esse próximo não só os seres humanos, tá, meus amigos? Porque, segundo o Espiritismo, o princípio inteligente começa no reino mineral, vegetal e animal. Esses são os seres da criação que nós devemos amar e ter o mesmo olhar de amor. Então, esse fator espiritual é capaz de implementar nesse corpo físico alterações que a nossa medicina não abarca. De repente, foi a história desse mocinho aqui. Vocês conhecem Cláudio? Pode entortar a cabecinha para ver a imagem. Ele é assim mesmo. Cláudio, baiano, 39 anos de idade. Imagina essa mãe, quando fez o pré-natal e detectou que receberia um filho assim. Olha, meus amigos, Pai do céu, ele não confia, porque o Cláudio é filho de Deus em primeiro lugar. Ele não confia os seus filhos a qualquer pai da terra. Aqueles pais e aquelas mães que têm esses filhos que muitas vezes reencarnam em condições aparentemente deficientes, são almas fortes, esses pais. Muito fortes. O Pai do céu não coloca os seus filhos em qualquer mão. Comecemos por aí. Então o Cláudio está aqui, fazendo uma palestra, sabe para quem? Para pessoas com depressão e ansiedade. Quem que está doente e quem que está deficiente? Não que a depressão e ansiedade, como deu a mensagem no início serve, no Bezerra de Menezes, é um trampolim, é começar a estar chegando à cura, porque a doença é caminho para a cura. Quantas vezes aqueles saudáveis estão caminhando para onde? Para uma doença seguinte. Então é isso. Esses sintomas que nos aparecem, muitas vezes, é isso. É o início de uma cura. Essa dificuldade, se eu tiver bons olhos para enxergar isso. Porque se meus olhos forem de revolta, eu vou dificultar o tratamento, e como deu a mensagem,
eu não vou estar vendo a janela aberta, só vou estar aumentando a janela fechada. Um detalhezinho que eu acho precioso da mãe do Cláudio, em entrevista ela diz assim para a gente, quando ele tinha 7 anos de idade, já tinha uma certa capacidade, eu colocava comidinha lá na cama, que ele tinha que se virar para comer. Eu ficar dando comidinha na boca, ao primeiro momento, mãe ruim essa, não é? O que ela acrescenta? Não sei se viverá para sempre, não sei se na vida terá outras mãos amorosas para continuar colocando a comidinha na boca, e isso ele vai ficar dependente de algo, mas ele pode sofrer mais. Se ele conquistar a autodependência, a autonomia, ele vai ser uma alma que mesmo com as dificuldades vai conseguir viver. Quantas vezes o nosso amor cego faz tudo pelos filhos ou pelos netos, tiram a eles o prazer e o privilégio de reconhecerem capazes. Pergunta para Cláudio se ele achou ruim esse comportamento que a mãe teve. É profundamente grave, porque às vezes, meus amigos, o amor adoece. Um amor que não esteja em equilíbrio, cheio de boa intenção, mas sem um pouco de conhecimento, vai adoecer aquela alma. E os nossos filhos não são nossos filhos, não é isso? São filhos da herança da vida, vêm por nós, mas não pertencem a nós. Bem, Jessica Cross, americana. Imagina você ter técnica seu filho lá sem os bracinhos. Que tristeza. Bem, ela é independente, tem autonomia, se tornou piloto de avião. Deficiente? Não sei. Olha para mim. Poucas coisas que eu ainda fiz nessa existência, né? Mas a gente está começando agora para numa próxima produzir um pouco mais. E é isso. Quantas vezes para a alma esse não é o alavancar da potência que nossas mentes têm? Vem com uma dificuldade assim, mas para desenvolver outras capacidades. Profundamente feliz, dá para você ver no rosto dela. De repente, que está no canto, ele não pode acompanhar bem as imagens. E aqui, esse casalzinho aqui? Pai e mãe do Heitor. Nem todos os anjos têm asas. Lembremos que Pai do céu não confia os seus filhos a qualquer paz, viu? Bem, aqui é a caridade em ação. Almas caridosas, movidos por uma motivação religiosa ou não. Amigos que reúnem para amenizar a dor do outro, frequentando hospitais, levando uma oração, levando para aquele corpo que está enfermo um pouco de ânimo. Né? Aquela mãe que, por um processo de uma doença que ainda nos atormenta um tanto, que é o câncer, perde, entre aspas, a sua filha, mas sabe que a vida continua e até uma cartinha da filha recebeu já. Ela também, câncer de mama, está entre a gente ainda. Mas consolada pela doutrina libertadora e consoladora que é o Espiritismo, mostrando que a vida, qual que é o contrário de vida? Não tem contrário, vamos exigir sempre. Bem, essa aqui é onde a medicina conseguiu ter uma eficiência maior. Um caso brasileiro, noticiado no mundo todo. Já ouviram falar desse caso, desse jovem? Essa jovem de 21 anos, os pais dessa menininha, ela com muita dor de cabeça, engravidaram novamente de gêmeos, passando 2 meses, muita dor de cabeça, reclamando sempre. Um dia o esposo no trabalho, meu bem, volte, minha dor está alucinante, preciso ir urgente para o hospital. Ele retorna do trabalho, a leva para o hospital, mas antes de ir, ela diz: amor, leva tudo que for preciso, porque vai ser necessário. Eu espero que você seja forte, porque eu não vou voltar para casa. Olha que pavor que esse homem, esse marido não sentiu. E assim vai. Chega lá, depois de alguns tratamentos, alguns diagnósticos lá, morte cerebral da jovem, grávida de 2 espíritos para reencarnar. Porém, os corações, os 3, continuavam batendo. E a ciência que avançou conseguiu dar uma sobrevida para esse corpo aparentemente morto. Mas uma equipe multidisciplinar da medicina, aliado com a fé, porque a mãe dessa jovem e o pai das crianças iam diariamente no hospital acariciar a barriga, fazer orações, tinha musicoterapia e foi monitorando essa gestação. E chegou aos 8 meses, aonde foi necessário tirar as 2 crianças que aqui estão. Agora você que é mãe, imagina essa mãe dessa jovem diariamente indo naquele hospital acariciando uma barriga de um ser precioso que saiu do seu corpo e já estava morto. Alegre e triste ao mesmo tempo, triste pela morte da filha e alegre por 2 netos que iriam estar chegando. E é isso, muitas vezes sentimentos estão conosco ao mesmo tempo, alegria e tristeza. É saber administrar, entender a mensagem que cada um traz para a gente.
E aqui está essa avó, guerreira. Bem, de dar início mesmo, que é só um preâmbulo inicial para nos motivar, esse é um doentinho, muito doente. Ou não, não era doente. Conhece esse cidadão aqui? Doente. Como é que você está, Chico? Eu estou ótimo. Mas o meu corpo está com uma anginazinha aqui, eu enxergo uma vista, tem uma dor aqui. Mas você teve privilégio, Chico. Como assim privilégio, meu filho? Órfão, de mãe, a madrasta fez o que fez por mim, não tinha mais tempo para mim, a minha vida foi desapropriada, meu papel era servir, escrever livro. Privilégio. Quer estar no meu lugar? Pois é, esse doentinho aqui, ó. Aqui é a nossa gratidão, porque é importante nos informar e nos lembrar que médicos, imagina aqueles que trabalham com traumas, diariamente. Uma pessoa que trabalha no campo, está lá capinando, aquele sol quente, mas ela pode ir debaixo de uma árvore, uma fonte de água cristalina, bebendo aquela água. Olha a paisagem que esse rapaz do campo vê todos os dias. Olha a paisagem que o médico vê todos os dias. Sofrimento e dor, trauma o tempo todo. E às vezes eu vou ser o 20º a ser atendido naquele dia, e aquela alma não está preparada, está esgotada e pode manifestar um comportamento que me causa uma irca. Meus amigos, você foi o 20º dia, onde de repente, por algum motivo, de repente você já tem amor no coração, você foi a válvula a qual ele pôde descarregar um pouquinho da tensão diária. Porque às vezes o dinheiro que é valorizado, mas imagina a paisagem. Aqueles que fazem cirurgias, meus amigos, hoje pela ciência é normal o médico cirurgião cortar corpos, é natural, perdão, é normal, mas não é natural um ser cortando você. Isso causa abalos psicológicos. Se a alma não tem uma estrutura para digerir isso, pesquisa feita, é que mais adoece são os médicos. Vícios, drogas, bebidas, tem uma proporção muito acima da média da maioria das populações. A questão psicológica, meus amigos, é forte. Às vezes cabe mais a nossa oração do que a nossa condenação. Eu sei que na nossa dor ele reage logo, mas é importante ter essa visão dos profissionais. E aquelas que são anônimas, as assistentes sociais, que muitas vezes estão ali consolando os hospitais, as famílias, dando as orientações, encaminhando o paciente para o setor exato, correto. E aqueles que dedicaram a sua vida em laboratórios para desenvolver para a gente os medicamentos que nos aliviam as dores hoje em dia. Então, a nossa gratidão, é por isso que eu trago essa imagem para a gente, e não foi à toa que eu trouxe a imagem de negros não, tá? Porque é uma das formas que a gente encontra de valorizar essa turma que nos ajuda tanto. E muitas vezes é muito pouco representada, seja na medicina, seja nas escolas como professores, seja nos templos espíritas e dos trabalhadores. Então a nossa gratidão e a nossa reverência a essa turma que ajudou a construir o Brasil, aonde temos um débito histórico para ajuda dessa turma, junto com os ímpios e com vocês, mulheres, que ontem foi o vídeo de vocês. A nossa humanidade tem um débito com essa turma toda. A nossa gratidão, e espero que com o tempo esse débito seja estabilizado e seja normalizado. Mas agora sim, vamos começar as nossas reflexões aqui. Quando estamos doentes, a quem nós procuramos? Se eu estou com dor, o que eu procuro? Se eu estou com dor, o que eu procuro? Um médium ou um médico? Um assistente social? Ou alguém que estuda bem entendimento de ecologia? A quem nós procuramos? Me ajuda aí. O médico, perfeito. Aí você vai no médico, ele pede alguns exames, que em Juiz de Fora é muito rápido. Você pede hoje, você faz o exame amanhã e depois de amanhã você leva para o médico. É isso? Demora um pouquinho mais, 2 semanas? Pois é. Todo esse trabalho, passou o tempo, você volta lá com aqueles exames, lá cansado, depois de acordar de madrugada várias vezes para marcar médico, marcar exame e depois marcar o médico de novo, é isso? Chegou lá, o doutor está olhando, você não tem nada. Como é que não tem nada? Não, você não tem nada aqui, porque o retrato está aqui, não tem nada. Aí um amigo nosso, D.S. Leandro, ele fala o seguinte, que uma paciente uma vez procurou e ele teve essa resposta para ela no primeiro momento. Ela ficou muito exaltada. Mas como, doutor, que não tem nada? Não é possível. Ficou muito exaltada, muito nervosa mesmo. Aí ele falou assim para ela, olha, por enquanto não chegou no corpo não. Por enquanto não chegou, mas no jeito que você está, daqui a pouquinho vai chegar. Então é isso. É exatamente isso. Aí,
Nós consideramos então que não estamos doentes. Se for um médico que tem uma visão um pouco mais ampla e entenda na sua integralidade o que a OMS nos fala, ele vai diagnosticar com mais paciência e vai mostrar, olha, a sua questão física não apareceu nada, mas pela sua fala, porque muitas vezes nós nos expressamos pela nossa fala, né? A nossa fisionomia. Eu fico vendo que você teve uma questão em casa, com família, com namorado, com esposa. Procura ver isso, você é um psicólogo. É outra área ainda muito pouco valorizada e tão fundamental. Não é à toa que Joana de Ângeles vem para a sua obra psicológica aí, porque para mim a grande questão do mal hoje em dia é mais a parte mental e psicológica. E é isso. Mas você tem um pouco mais de amorosidade e dizer, olha, eu estou vendo que a sua questão não é física nem mental, mas é social, onde você mora, está sempre reclamando. Tenta ver direitinho lá. Ou se der mais amoroso, ele vai ver, olha, onde você mora, a água lá é poluída. Te aconselho a comprar um filtro um pouco melhor, porque a água lá não é saudável. É a parte ecológica que influencia a nossa saúde de alguma forma. E é espiritual então. Quantos que estão aqui, que foi algum médico que falou, olha, te aconselho a procurar um centro espírita. Vai tomar uns passos, umas águas purificadas, ou frequenta a sua religião aonde você tem a sua fé estabelecida. Converse lá com o pastor, faça suas orações, as suas obras, porque é a questão espiritual que tem assim uma participação fundamental. Aí eu pergunto para vocês, se vocês estão passando mal, vocês vão no médico, aí ele vira lá e abre para vocês o livro dos Espíritos. Olha, na questão 459 nos diz que a espiritualidade influencia os encarnados. Estaria certo isso? Você com dor no corpo, procurando um médico, ele lê um livro dos Espíritos para você? Ou abrir uma passagem da Bíblia? Pois é, o médico cuida do corpo, não é isso? E quantas vezes um ser espírita, existe casas espíritas, que estão ali para ter a evangelização, as palestras, que é o fundamental, e se especializam em apenas curar corpos. Não parece que tem algo diferente, algo errado? Se o fundamental e o principal é o corpo, numa casa espiritual, onde o principal é as informações e o alimento espiritual. Porque o tratamento principal, meus amigos, muitas vezes, nós achamos que o passe, a água purificada é o tratamento principal. Essa é a novalgina. Porque o antibiótico é a vivência do Evangelho. Se eu não vivenciar o Evangelho na sua prática, em todos os momentos, em casa, na rua, no meu trabalho, eu ficar tomando passe purificado, eu vou estar protelando a minha cura, se eu desejo de fato essa cura. É importante refletir sobre isso. O tratamento principal é a vivência do Evangelho para quem tem a crença cristã. Para quem não tem, se é budista, siga as suas práticas. Se é evangélico, protestante, siga as orientações, porque é isso de fato que vai te curar. Bem, dito isso, cada um na sua, né, é complementar, é integral, mas o foco principal é o espiritual, que no corpo geralmente manifesta as doenças vindas à alma. Conhece essa bandeira? Quem já é espírita conhece, né? Fora da caridade não há salvação. E se fora dela não há salvação, se eu estou doente, se eu praticar caridade, a cura está incluída nos todos os níveis. Eu devo praticar caridade, mas é bom entender o que é caridade. Aí aqui, esse mocinho, vocês conhecem, não conhecem? Quem que é esse moço aí? Vocês lembram da música dele? Não vou cantar não para poupar o vídeo de vocês, mas vou falar aqui mais ou menos a letra, que é assim: Bezerra de Menezes tem um remédio que acalma. Ele estudou o corpo, mas aprofundou-se na alma, operando caridade, com cirurgias de amor, cura com a claridade que não é dele, vinda do nosso Senhor. Tudo posso, aquele que me fortalece. De mim mesmo eu nada posso. Dizia isso o Cristo, meus amigos. Então, para médiuns, para palestrantes, para profissionais de destaque, se o Jesus, o Cristo, que formou a terra, disse que dele mesmo ele nada podia, não deixemos a vaidade tomar conta e achar que sou eu que promovo a cura de alguém. É importante lembrar disso. O que ele nos fala? Ele puxa a nossa orelha, viu? Eu vou dividir com vocês, se a orelha foi puxada por ele e não vou ficar com isso sozinho, não. E vem bem. Primeiro ele pega leve. Ele fala, ó, não existe saúde integral, aquela saúde plena. Por quê? Porque não existe ainda criaturas que gozem da perfeição espiritual. Jesus teve um quadro, alguma passagem que ele estava com febre, gripado, doente? Tem. Pois é.
ele tinha essa perfeição espiritual. O que nós estamos tentando construir, não tem pressa, nós estamos nos construindo. E essa prática da caridade, dentro do que eu posso, dentro das minhas capacidades, aqui e agora, eu já começo a construir essa perfeição espiritual. E ele continua dizendo, aonde puxou a minha orelha. Alguém quer ler para mim? Não quero jurar, por não ter interesse de nada. Ele estava variando a cabeça, na verdade, ele jogou duro para ele. Muitos não querem se curar por não terem interesse em mudar de vida. O mesmo Décio Yangri, que eu comentei ainda há pouco, ele também tem um relato de um paciente que ele já tinha prescrito a medicação, volta um tempo depois, doutor, me dá um remédio mais forte aí, porque o meu estômago continua com problema. Sim, me conta um pouquinho aqui, a gente está com prazo, eu gosto paciente, ele não gosta mais de paciente, é um de cliente, porque paciente dá um de passividade, o outro vem e faz em mim. Na cura, devemos ser ativos, devemos participar da nossa cura. Aí ele começa a perguntar assim, como é que está seu café da manhã? Doutor, não dá tempo não. Correria, trabalho, mas no almoço eu compenso, um pratão desse tamanho, que bom, você mastiga direitinho, dá tempo não, doutor, trabalhar, volta e trabalhar. Tem dia à noite, chega em casa à noite, eu compenso, um pratão desse tamanho. E depois, faz uma caminhada? Não, eu dormi, né, que amanhã cedo, a labuta começa cedo. Entendi. Final de semana, um churrasquinho, né, uma cervejinha, aquela carne gordurosa assim, entendeu? Aí, se fumar, você fuma? Claro, doutor, se for, tá caro. Assim, a atenção vai tudo no cigarrinho. Entendi. O que eu faço o quê? O que o remédio faz o quê? O remédio não vai fazer pela gente o que cada um de nós fazer. É essa mensagem que o Bezerra vem trazer para a gente, que vai competir a mim esse meu processo de melhora. Olha, o que é pior ainda? A gente passa a refletir. Por exemplo, a minha filha está ali, se ela fala assim, pai, bebe água aí para mim, vai matar minha sede aqui. Tem jeito? Segura aí, vou tomar vinho para dar sua sede, pronto. E é isso, às vezes nós temos tanto amor no coração que queremos beber a água e comer a comida do filho, mas não tem como. É assim, é o alimento espiritual, cada qual vai ter que comer o seu para que consiga estar saudável. Por mais que você ame, o seu livre-arbítrio vai só até aqui, ó. Daqui para lá, você pode orientar, dar o exemplo, que é o principal, mas fazer pelo outro, infelizmente, não é possível. Aí, refletindo sobre essa passagem dele, comecei a pensar, falei, não, está doendo em mim, mas eu não quero me curar, estou doente, eu quero me curar sim. Aí eu lembrei aqui, ó, que para me curar, eu tenho que reconhecer que eu estou doente, não é verdade? Igual os médicos pedem exame para diagnosticar e a partir dali ter o tratamento. Não é isso mesmo? Se eu não identificar que eu estou doente, se eu não reconhecer, por isso que nessa passagem, meus amigos, os 12 passos do AA para algumas almas, é muito mais eficiente naquele primeiro momento do que o Evangelho. Me perdoe, eu vou explicar por quê. Volto a falar. Para algumas pessoas, no processo de dependência alcoólica, os 12 passos do AA, naquele momento, é muito mais eficiente e mais eficaz do que o Evangelho naquele momento. Depois, como os 12 passos saem do livro do Evangelho, porque se ele não reconhece que ele é mais fraco que a bebida, tem jeito, o primeiro passo é esse. Eu admito. Eu não posso parar quando eu quero. Porque muitas vezes você desculpa, né? Não, eu bebo socialmente, eu paro quando eu quero. Paro de fumar. Eu paro de falar mal quando eu quiser. Eu paro de ser orgulhoso quando eu quiser. Mas se eu não me reconhecer assim, meus amigos, então o primeiro passo é se reconhecer dependente, aquela força, aquele vício ainda é mais forte que eu. E a partir daí é dar o primeiro passo. Como está dizendo aqui, né? Mudar de vida é dar o primeiro passo. Eu sempre tenho que fazer uma longa caminhada. É o primeiro passo. Um dia de cada vez. Primeiro, as primeiras coisas. Eu lembro de uma amiga também que foi trabalhar no Acre, fazendo um trabalho voluntário como médico. Ela recebe uma senhora, uma filhinha, ela faz os exames, prescreve os remédios para 30 dias, 2 comprimidos ao dia. Então, quanto é isso que eu estava pensando em ver também? O que aquela mãe ansiosa fez para não esperar dar o primeiro passo e um passo cada vez? Deu os remédios todos num dia só. Minha filha está sofrendo 30 dias. Essa mãe é má? Não. Desconhece. Cheio de amor no coração, mas sem saber como fazer e com a ansiedade, não respeitando o primeiro passo. Estou vindo pela primeira vez, vou buscar um tratamento, vai ser prescrito algumas orientações. Não adianta eu dar
O 10º passo é o primeiro, é ser perseverante, é acreditar, é buscar. Isso é o fundamental, é o importante. Aí o Chico que traz para a gente, num livro chamado O Evangelho segundo Chico Xavier, ele fala assim, ó, na realidade, toda doença do corpo é processo de cura da alma. Toda doença do corpo é processo de cura da alma. Se você não entender a mensagem daquela doença, sua alma, como a gente falou anteriormente, não vai estar sendo curada. Eu lembro de um caso lá em São Paulo, do Adão Nonato, casado há longo tempo, ele um pouco mais velho que a esposa, quem batia o olho assim e falava, olha, na ordem das coisas, ele vai partir primeiro. Está mais doentinho, mais capenga, mais velhinha, ela mais nova. Acontece que ela passa mal, fica 45 dias na UTI, só comunicando pelos olhos, ele estabelece uma condição de linguagem, de comunicação, uma piscada era A, duas era B, olha a dificuldade, olha o valor que nós damos às vezes pelas nossas expressões, que é tão fácil, tão fluente. Nessas horas ele viu como que é importante o poder e o dom da palavra, de ser bem utilizada, de ser direcionada na direção certa, e fica ali. Chega ao 45º dia, ela foi a óbito. Passou 6 meses, ela participa de uma reunião mediúnica como espírito e dá uma comunicação. E os dois tinham essa prática. Meu amado Adão, que bom te rever. E que bom estar podendo aqui estar falando sobre o meu adoecimento. Como foi bom os 45 dias que eu passei na UTI, porque se eu desencarno assim que eu cheguei no hospital, eu não estaria aqui em condições de uma alma alva. Porque aquelas dores, aquele chacoalhar do meu corpo, que te afetava muito a sua sensibilidade, foi como se fosse uma máquina de lavar para a minha alma, que hoje está mais leve. Aí eu passei a entender essa fala do Chico, que muitas vezes a nossa visão limitada de só enxergar o corpo, muitas vezes não enxergamos o processo de tratamento, porque aquele corpo pode estar doente, mas a alma está desencarnando curada. E muitas vezes um corpo saudável pode estar desencarnando aparentemente saudável, mas com a sua alma profundamente adoentada, sendo necessárias novas reencarnações para que dê esse tratamento. E é isso. Bem, vamos pegar então as obras básicas, para não fugir, para não ficar fora do que nos orienta a fé, a ANG aqui, a Aliança do Escola Espírita, senão a gente fica só falando sobre ciências e pode puxar nossa orelha. O Kardec já fala para a gente, capítulo 17, item 11, cuidai do corpo e do espírito. Não é só cuidar do espírito, não é só ficar na igreja, no centro espírita, 7 dias de semana, 365 dias por ano. O corpo é fundamental cuidar. Se eu não cuidar do corpo, está lá. Influi de maneira muito importante sobre o espírito. É importante, segundo Kardec, cuidar dos dois que acham independência mútua. Olha aí a ciência. A ciência que avançou. Tem que cuidar do corpo. Posso perguntar a vocês de quem é seu corpo? É isso mesmo. Pode sentir na alma essa pergunta sendo direcionada a cada um de vocês. De quem que é o seu corpo? Não queria responder mentalmente, não. Eu também não tenho a visão de ver aqui nas telas mentais de vocês quais são as respostas. Porque uma vez fazendo essa pergunta na Bahia, naquele ócio que a gente vai querendo esfriar um pouquinho, vai batendo papinho, o que eu posso fazer? Comecei a anotar. Aí eu perguntei lá a uma senhora, de quem que é seu corpo? Ela me responde prontamente, meu corpo é do Senhor, é da igreja. Eu sirvo a igreja todos os dias. E para nós espíritas, muitas pessoas não estão ali no momento só servindo ao seu espírito, nunca o corpo dela. Aí vira outra esposa e diz, não, meu corpo é do marido. Eu tenho que manter a comidinha dele, a roupinha, e eu fico para depois. Ah, meu corpo é dos meus filhos, eu não posso, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Pois é. No final das contas, cada um vai ter que prestar conta da preciosidade de um corpo que foi emprestado durante uma temporalidade para que você faça bom uso dele. E aquela história do avião, eu tenho que colocar a máscara primeiro em mim, porque se eu quiser salvar todo mundo e não colocar a máscara de oxigênio em mim, você vai desencarnar. Vai querer ajudar do lado de lá, não vai ter como. Vai precisar de um reino para te dizer o cara. Então é isso, tudo cuidado do seu corpo, que é fundamental. Né? Cuidar do corpo é cuidar de quê? E fala Kardec, é amar o espírito, porém, cuidar igualmente do vosso corpo. Pense no do espírito. O que é cuidar do corpo? Alimentação, fundamental. Nosso corpo é vivo. Eu como coisas vivas ou só como coisas mortas? Ou coisas processadas? Porque o que está enlatado e está ensacado são coisas mortas e processadas. Vivo, que eu saiba, é o que está mais próximo da fonte ali. Seja uma fruta, um legume. Né? Como é que está a alimentação? Já dizia Hipócrates,
Que o seu remédio seja seu alimento e que o seu alimento seja seu remédio. E muitas vezes a indústria farmacêutica nos coloca que a vitamina processada ela é fundamental, meus amigos, não estou dizendo isso não. Mas cuidar dessa fonte primeira, onde está a fonte da vida, e que para nós espíritos entendemos que o ectoplasma, o fluido, seja a água, seja os vegetais, os animais, todos eles exalam para nós. E a nossa fonte de alimentação está ali. Então é importante pensar sobre isso. Como eu sempre falei que é importante, mas é importante também que o médico oriente, que é exercício físico. Quem aqui tem animal de estimação em casa? O que eles fazem quando acordam? Quem se isso aqui hoje? Os gatinhos já não faz direto, né? Aí eu quero, doutor, depois de 20 anos sem inscrição, doutor, estou com minha articulação dura, doente, me dá um remédio aqui. Mas é importante esse outro, eu devo cuidar dele, porque dá um trabalho danado cuidar do burro. Imagina as mulheres aí fazer cabelo, arrumar unha, dá trabalho mesmo. Mas ninguém está aqui desavisado, não. Já foi dito para Adão: ganharás o teu pão, com suor do teu rosto. E as mulheres irão parir seus filhos com dor. Mas já foi avisado. E é isso, são pequenos detalhezinhos que, por exemplo, país tropical, vitamina D, que é um hormônio, relacionado a mais de 200 casos de patologias à falta da vitamina D. Temos o sol, temos em nós o processador dessa vitamina D, desse hormônio, que eu faço uso disso. Água. Pois é. E o terceiro fator? Falei de quê? Alimentação, exercício. E o terceiro, sono. Fundamental. Uma noite bem dormida é boa conselheira. Fundamental, muitas vezes, darmos essa importância para as noites de sono, que muitas vezes a tecnologia hoje nos distrai no caminho espiritual e nos adoece muitas vezes. Fundamental isso. Só que tem um fator que é mais importante do que esse. Do que esses três. O que essa moça está fazendo? Está respirando. Pergunta a vocês, quem respirou aqui hoje? Pergunta essa mesmo. Pergunta idiota, né? Vou melhorar a pergunta então. Quem respirou aqui hoje sabendo que estava respirando? Quero me responder agora com tanta eficácia. Parabéns. Pois é. É um processo que muitas vezes está no automático, eu estou priorizando outras fontes e não valorizo o poder da respiração. Para falar um pouco sobre ela, deixa eu colocar uma base do Evangelho, senão eu fico enrolado. Então eu já estou falando por mim mesmo. Bem, em Marcos 8,12 está lá. Tinha uma turba falando na cabeça de Jesus. Aí perturbando. Aí viu o evangelista e diz assim, ó, e suspirando profundamente em seu espírito, disse. Olha que a reação não foi automática. Suspirar é inspirar profunda e longamente. Jesus, viu? Para começar a nossa conversa. Tudo bem? Tudo embasado. E vou embasar mais ainda com a terceira revelação. André Luiz, um livro com você 2 mundos, segunda parte. A primeira é muito difícil. Está lá. André Luiz, de que se alimenta os espíritos? Olha, traduzindo aqui para a gente. O que vocês comem ali? Arroz, feijão, hambúrguer, essas coisinhas que vocês comem, só representa 25% do que o seu corpo precisa. Os outros 75% de fonte de alimento vem da respiração. Respiração, segundo ele. Ué, é óbvio. Estamos imersos e mergulhados aonde que nos fala o Espiritismo? No fluido cósmico. Tal qual os peixes do oceano, a fonte de toda a vida. E o processo de respirar é inspirar, trazer de fora, trazer essa fonte de amor para dentro. E expirar, tem a própria gasosa, nós respiramos. E é isso. Eu faço isso conscientemente todo dia, 3 minutinhos, tomando um solzinho, respirando, mentalmente orando, com uma aguinha do lado, 3 minutinhos. Gente, é mais eficiente do que muitos remédios. Uma prática metódica, regular, que não adianta fazer um dia e saltar 10, é o que Kardec orienta sobre os estudos da doutrina, sistematizado, sem sequência, é fundamental. Bem, nesse processo de respirar, você inspira, troca ali, o nosso organismo tira o oxigênio que precisa e devolve nessa harmônica, você expira. Aqui no Monte Sinai tem uma câmara hiperbárica. Já ouviram falar desse troço? Câmara hiperbárica? Alguns já. O que ela faz? Ela
potencializa o oxigênio. Feridas de diabetes, que antibiótico nenhum resolve a questão, porque a diabetes está na alma. Tem que ser mais doce. Se esforce, por mais que você seja a pessoa mais doce, está produzindo muito açúcar e não está dividindo com os outros. É a alma. A medicina não resolve. E essa câmara hiperbárica vai fechar aquele ferimento que muitas vezes o antibiótico não resolve. Ela filtra, coloca o melhor. Cada um de nós aqui tem uma câmara hiperbárica no seu corpo, a não ser aqueles que têm uma deficiência nos pulmões. E tirar isso. Esse processo simples, porque a cura não está nos grandes feitos, não está em salvar 1 milhão de pessoas, está em pequenos atos. Que o simples seja visto como o mais importante. E é isso, porque somos seres simples da criação, mas muito poderosos. Quando um artista, aqui tem alguns que trabalham no coral, com música, tem uns que pintam um quadro, fazem esculturas, quando você olha essa obra, o que as pessoas falam geralmente? Esse artista estava inspirado, veio de fora, aí ele inspirou aquela obra belíssima. O que eu tenho inspirado para a vida? Só reclamação, lamúria? Espero recolher o quê? Saúde? É nesse processo de autoconhecimento, de auto-utilização dos dons que Deus nos deu, que a gente vai conseguir a nossa cura que a gente deseja. Tudo passa, água purificada, o culto do Evangelho, mas a vivência e a prática e o uso que o corpo pede é fundamental para que esse Espírito manifeste em plenitude aqui para a gente. Bem, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, já no seu capítulo 8, item 20, eu achei muito precioso, eu pincelei isso aqui, igual você pega uma pérolazinha, pega aquela coisinha preciosa no meio, de tanta coisa, está lá. Meu Pai, cura-me, quem não quer a cura aqui? Mas, conjunção adversativa, cura-me, mas faze de minha alma enferma se cure antes do meu corpo. Porque se eu ficar botando remendo, não vai resolver. É importante ir na fonte, que é a alma. E é nesse autoconhecimento, nesse autodescobrimento que essas práticas nos trazem, essa preparação inicial que vocês têm aqui das missas no início, que é preciosa, que nos coloca em sintonia com esses nossos irmãos, que chamam de anjo da guarda, do protetor, tem nos inspirar o que eu devo fazer. Enquanto agora, na hora do atendimento, é a hora preciosa de estar em comunicação com o mais alto, que muitas vezes a cura se dá ali, e eu ilusoriamente achando que é só lá que se cura, fico perdendo tempo, às vezes em conversa, às vezes relembrando algum assunto ruim, ou às vezes até cometendo um desculpe, a distração de estar falando mal de uma ocorrência de algum irmão, e perco a chance preciosa de já estar usufruindo do tratamento que é feito muito antes do que o próprio Madeira ter feito. Vamos trazer um pouquinho de ciência para nós também, que é fundamental. Kardec incentiva, espiritismo é religião, ciência e filosofia, né? Primeiro na ordem filosofia, ciência, para depois ser religião. Esse médico aqui tem a AME, que é a Associação Médica Espírita. Aqui eu abro espaço para falar de doutora Marlene Nobre, que é uma espírita que já fez a passagem, e ela, quando no início dos seus trabalhos, ela procura o Chico, fala: Chico, eu queria trabalhar com doutrina, fazer a divulgação do Evangelho, do próprio Espiritismo. Aí ele fala o Bezerra está aqui do lado, ele fala o seguinte para a senhora: se ela puder e quiser dar uma ênfase na ciência espírita, faça isso. Já tem muita gente falando de Jesus e de religião, e poucos falando da ciência espírita, que é tão importante, porque afinal de contas é a aliança da ciência com a religião. É as duas que vão promover a cura do corpo e da alma. Aí ela daí segue, aí ela funda no Brasil a AME, que é a Associação Médica Espírita Brasil, funda a AME Internacional, de 2 em 2 anos vários médicos se reúnem para estar, além de trocar ideias das suas áreas profissionais, a entender um pouco mais esse espírito que está enfermo, e começam a usar nas suas práticas clínicas o conhecimento que o Espiritismo proporciona. Isso levou a que, nos Estados Unidos, todas as faculdades de medicina é obrigatório uma disciplina sobre espiritualidade e saúde. E esse médico aí, o Harold Kennedy, ele fez uma pesquisa durante 15 anos, em vários países, focou mais nos Estados Unidos, em várias práticas religiosas. E o que ele nos oferece de resultado dessa pesquisa? Que
Quem acredita em Deus, que acreditar em Deus, e esse acreditar em Deus é vivenciar a prática que a sua fé te oferece. Não só escrita, de forma geral. Se você de fato vivencia, não vai apenas num templo, mas tem aquilo como um hábito diário, quem que me diagnosticou, depois de longos anos de experiência própria? Vivemos melhor. Vivemos melhor. Vive em média 7 anos mais que a maioria da população. Adoece menos. É internado menos vezes durante a vida. Quando fica doente, se recupera mais rápido. É isso que nos dá de brinde, essa prática da vivência. A recompensa que muitas vezes o meio religioso nos colocou, que é o céu depois da morte, é aqui agora que usufruímos dessa recompensa. E a partir dessa pesquisa dele, ela é uma ótima notícia para os planos de saúde. Que nos Estados Unidos, se você é religioso e tem um plano de saúde e fala que tem um congresso da sua religião no estado tal, eles patrocinam, eles pagam para você. Porque eles são bonzinhos? Não. Já sabe que vai gastar menos lá na frente com médico, internação, eles incentivam. É uma ótima notícia para os planos de saúde. Embora nos laboratórios, os remédios ali, seja uma péssima notícia. Não é isso? E tem pesquisas brasileiras a partir disso, que fala que aquelas pessoas que têm uma prática de cuidado com animais, um carinho com animais, resolvem muitas questões da sua questão psicológica. Que é aquele cuidado daqueles seres divinos da criação, fadados à perfeição, tal como nós, eles conseguem ter um alívio em sua saúde mental. Eu tenho dois bem? Eu tenho não tenho. Bem, agora para a gente poder caminhar para o final, que não tem 5 minutos ainda, esse é um livrinho chamado Pensamento e Vida. Pensamento e Vida. E vida é aquilo, né? Qual que é o contrário de vida? Não tem contrário, a morte é nascimento. Pensamento e vida. Emmanuel, com aquele mentor do Chico, estava lá um dia, Chico pergunta: vocês aí também têm livros? Porque aqui estou podendo escrever vários livros. Vocês têm livros também? Temos sim. E algum que serve para a gente? Tem sim uma cartilha. Eu vou mandar para você então. Tem um título, coloca aí, Pensamento e Vida. Aqui, o Emmanuel traz para a gente o seguinte: que a prática do bem, simples e infatigável, aquele bem simples, incansável, pode modificar a rota do destino. Para nós espíritas, estudamos que existe a reencarnação e tem a pré-existência da alma. Você muitas vezes faz seu planejamento reencarnatório e ali, de repente, com X anos de idade, pode ser que manifeste uma doença que já está na programação e você está ciente como espírito. Pode não lembrar agora. E aquela patologia pode vir. Ele fala que pode, que vale. Se você fizer o bem simples e imaginando, pode modificar a rota do destino. Por quê? Continua ele. De vez que o pensamento claro e correto com ação. Pensamento tem que fazer o bem e ação. Interfere nas funções celulares. O nosso corpo está sob o comando do nosso espírito, da nossa alma. Isso a medicina não conseguiu chegar ali, não vai chegar lá. É isso, eu posso modificar a rota do destino se eu assim desejar. Então, meus amigos, também tudo é providencial, né? No último instante, não sei se o valor de vocês depois vai ser suficiente aí. O Emmanuel traz essa definição também, que saúde é a perfeita harmonia da alma. O que é harmonia? A ausência de conflito, paz. Muitas vezes você está numa discussão, você tem razão. Ah, mas eu prefiro a paz, eu não quero ter razão. Porque a razão vai ser necessário, às vezes, tanto empenho da minha parte, tanto conflito, que vai gerar uma desarmonia na minha alma. Então, saúde é a perfeita harmonia da alma. Eu vou falar sobre isso, não vou deixar essa dica para vocês aqui. Falta 2 minutinhos ali. Que ele fala também, eu fiquei assustado demais da conta, no primeiro momento. Porque saúde tem relação com as emoções. Está ligado diretamente. Uma mágoa constante ou uma culpa constante pode fazer o quê? Causar câncer. O que é uma emoção violenta? Tá? Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. Primeiro, o que é emoção violenta? Raiva constante, mágoa constante, aborrecimento constante, é uma emoção violenta. E ela pode ser, o exemplo é o seguinte: pega um relógio Rolex, coloca em cima da mesa, pega um martelozinho. É isso que essas emoções violentas fazem com o nosso corpo.
Se eu puder estar atento, opa, estou vendo que eu estou uma maior constante, deixa eu trabalhar isso. Deixa eu usar os instrumentos que eu ao meu redor, ou uma yoga, ou uma respiração, ou uma meditação, ou um passe, ou uma casa espírita, ou um grupo de estudo. Faça alguma coisa para que isso não fique permanente em você, porque se ficar, segundo Emmanuel, pode nos causar um adoecimento. E eu creio que ninguém vai ficar doente intencionalmente. E aqui eu vou encerrar com essa fala aqui do Pedro, que o amor cobre uma multidão de pecados, não é isso? Pecados muitas vezes desvio da rota, engano, e a gente coloca por nossa conta que a caridade bem praticada pode cobrir uma multidão de doenças, ela pode sanar uma multidão de doenças. Agradeço a atenção de vocês, desejo que todos encontrem e se esforcem para encontrar, porque não vai vir de graça, no universo não tem nada gratuito, tudo depende de cada um. Desejo que encontrem, que busquem e se esforcem, perseverem para encontrar aquilo que o coração de vocês veio buscar aqui nessa manhã. Beijo no coração.